Que o seu dia, a sua semana sejam muito abençoados. Hoje a gente vai mergulhar num trecho do livro Boas Novas de Grande Alegria, do John Piper. O capítulo se chama Três Presentes de Natal. E a nossa missão aqui é desvendar esses presentes, entender como eles se conectam para oferecer uma visão sobre propósito, sobre falha e sobre ajuda. E olha, ele já começa com uma coisa que é assim, logo de cara parece uma contradição enorme. Exato. É bem isso. Porque, de um lado, o texto que o Piper está analisando, o texto de João, diz que o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, ou seja, para nos ajudar a parar de pecar, né? É um chamado para vitória, para uma transformação, mas logo na sequência a passagem diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Exato. É como dizer, olha, o objetivo é nunca cair. Mas, já que você vai cair, aqui está o plano B. Pois é. E é justamente aí que a nossa análise tem que começar. Porque não é uma mensagem confusa. Na verdade, é o ponto de partida para tudo. O texto não está oferecendo uma desculpa, mas sim um sistema completo. Um sistema. Isso. De um lado, um padrão altíssimo a ser seguido, e do outro, uma rede de segurança para nossa realidade humana, né? Entendi. Então vamos desconstruir como essa tensão inicial acaba gerando esses três presentes, que estão todos ligados entre si? E o primeiro presente, ele nasce justamente desse padrão elevado. Se a meta é não pecar, isso já nos dá de cara um propósito. Mas não é um propósito definido só como uma lista de não faça isso ou não faça aquilo, sabe? É mais rico que isso. Sim, porque começar com não pequeis pode soar meio negativo, né, quase. Restritivo. Mas é aqui que a coisa fica interessante mesmo. O autor mostra como o apóstolo João traduz esse mandamento negativo numa afirmação positiva. Uma afirmação que, segundo ele, resume a carta inteira. E a citação é: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Olha a linguagem que ele usa. João não diz seus mandamentos são, no plural. Verdade. Ele diz o seu mandamento é, no singular. E o Piper destaca que isso é fundamental. Não são duas tarefas separadas, tipo uma tarefa de fé e outra de amor. É um mandamento só. É um mandamento único com duas faces. A fé em Cristo e o amor ao próximo são, na verdade, apresentados como uma coisa só. Isso é algo que me parece bem contraintuitivo para muita gente. A cultura hoje em dia separa muito a espiritualidade, que é privada, das ações públicas, né? A fé é algo que acontece dentro de você. E o amor é uma ação, algo que você faz no mundo. Exato. Mas a proposta aqui parece mais radical. A sua ação no mundo é o principal termômetro da sua crença interna. Não existiria uma crença válida que não se mostrasse em amor prático. E o inverso também é verdade. É um ponto que muitos pensadores exploram. O amor, o ativismo puro, sem uma base de fé, sem uma fonte espiritual mais profunda, pode se esgotar. Vira um fardo. Uma obrigação que leva ao esgotamento, ao burnout que tanto se fala. O argumento do Piper, baseado em João, é que a fé é a fonte, é o que impede o amor de virar só uma obrigação. É uma relação simbiótica, então. Perfeito. A fé dá o porquê ao amor, e o amor dá as mãos e os pés para a fé. Então o primeiro presente é essa clareza de propósito, que é simples e ao mesmo tempo muito profunda. Não é uma lista de 50 regras, mas um princípio que orienta tudo. Exatamente. A pergunta muda de qual é a regra para essa situação? Para o que aqui, agora, expressa melhor a minha confiança em Cristo e o meu amor genuíno pelo outro. Muda de um manual de regras para um relacionamento dinâmico. Isso. Esse é o norte. Mas, claro, ter um norte não significa que a caminhada vai ser perfeita. E essa é a transição perfeita. Porque, honestamente, quando eu ouço sobre um propósito tão elevado, unir fé e amor em tudo que eu faço, a minha primeira reação é um pouco de desespero. Eu sei que eu vou falhar, a gente sabe. Como é que o texto lida com essa realidade da falha sem que a gente simplesmente desista? É aí que entra o segundo presente,
que é a esperança no perdão das falhas. O autor argumenta que essa luta, essa busca pelo propósito, só é sustentável se existir uma esperança real de perdão. Claro. Sem essa esperança, cada falha vira uma sentença final, e aí o desânimo toma conta. A psicologia da mudança mostra isso, né? O medo constante de falhar paralisa. Enquanto a segurança de poder tentar de novo incentiva a continuar. Exato. A resiliência. O texto usa uma analogia que todo mundo conhece bem, principalmente com resolução de ano novo. A gente quer criar novos padrões Sim. de alimentação, de uso do tempo, Sim, de relacionamento. de sono, a lista não tem fim. A gente começa com toda a força, mas a luta é real. E é aí que a mensagem do texto vira um presente. Ele diz que Cristo não veio só para dar a meta, mas para ser nosso advogado quando a gente falha. É a rede de segurança. Isso, que permite a gente levantar e tentar de novo. Sim, mas é aqui que o autor faz uma das advertências mais sérias de todo o texto. Existe um perigo muito grande em transformar essa graça, essa rede de segurança, em licenciosidade. Ou seja, numa licença para pecar. É uma linha muito, muito tênue. Mas essa linha parece bem delicada mesmo. Como é que alguém pode saber, no próprio coração, se está se apoiando na graça para continuar lutando ou se está usando a graça como uma muleta para preguiça? Onde que está essa fronteira? Essa é a pergunta central. E o texto sugere que o indicador é a luta. A pessoa que se apoia na graça ainda se incomoda com o erro, sabe? Ela se entristece com a falha e quer ativamente mudar. A outra não. A outra, a complacente, é marcada pela indiferença. É aquele dar de ombros. A luta, mesmo que seja cheio de tropeços, é o sinal da vida espiritual. E a advertência do autor é fortíssima. É mesmo. Ele diz que a pessoa que pensa, se eu posso falhar e ser perdoado, então por que me esforçar? Essa pessoa, segundo ele, provavelmente não nasceu de novo e deveria tremer. É uma linguagem muito forte. A ideia não é ter um passe livre para errar, então. De forma alguma. A diferença está na atitude do coração. Uma pessoa está genuinamente tentando andar na direção certa, cai, se machuca e se agarra à esperança do perdão para se levantar. A outra pessoa nem tenta andar direito porque sabe que o perdão está ali como um colchão. São posturas opostas. Perfeito. A analogia que o texto traz à mente é a de um filho aprendendo a andar. Ele quer chegar até o pai, ele se esforça, mas as pernas ainda são fracas. Ele cai, se frustra, talvez chore. Mas ele sabe que o pai está ali para levantá-lo, limpá-lo e encorajá-lo a tentar de novo. Enquanto a outra postura é a da criança que se joga no chão de propósito, por birra, porque sabe que vai receber atenção. O texto se dirige claramente à primeira. A esperança não é para quem não quer lutar, mas para quem não consegue vencer a luta sozinho. Ok, isso esclarece bem o segundo presente. Então a gente tem um propósito claro, o norte, e tem uma rede de segurança, a esperança, para quando a gente tropeça. Mas a pergunta que fica é só isso? A gente está sozinho nessa caminhada, só com um mapa e um seguro contra acidentes? Essa pergunta nos leva direto ao terceiro presente. E talvez seja o mais encorajador de todos. Que é a promessa de ajuda ativa. O texto não nos deixa sozinhos na luta. Pelo contrário, o Piper é enfático, quase repetitivo, para garantir que a gente absorva a mensagem. Ele diz: Cristo nos ajudará realmente em nossa luta. Ele o ajudará realmente. Ele está do seu lado. Não é uma torcida de longe. Não, é um envolvimento direto. E a lógica por trás dessa ajuda é fascinante. O texto argumenta que Cristo veio destruir o pecado não porque o pecado é algo divertido, que Deus quer proibir, mas porque o pecado é fatal. Exato. Ele é descrito como uma obra enganosa do diabo que quer nos destruir. Isso muda toda a perspectiva da ajuda, né? Com certeza. Não é a ajuda de um guarda de trânsito te impedindo de entrar numa rua divertida. É a ajuda de um médico do lado do paciente, ajudando ele a abandonar um hábito que está destruindo a saúde dele. A ajuda é proteção, então, não restrição. Isso. O objetivo não é tirar a liberdade, mas nos libertar de algo que nos escraviza e nos faz mal. E qual é a base, o fundamento dessa promessa de ajuda? É só um desejo, uma boa intenção, ou o texto dá algo mais concreto?
Ele oferece algo muito concreto. A base teológica para essa promessa está numa citação de 1 João capítulo 4, versículo 4, que diz: "Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo." Essa frase ela reformula toda a dinâmica da luta espiritual. Deixa de ser uma batalha solitária da nossa fraca força de vontade contra uma tentação poderosa. Então a luta não é só eu contra o meu problema. Não. É eu com Cristo em mim contra o problema. Isso muda tudo. Não é mais sobre reunir todas as minhas forças, mas sobre acessar uma força que já está presente dentro de mim. Exatamente. A promessa é de uma assistência onipotente que habita em nós pela fé, e essa força é, por definição, inerentemente superior à força contrária que está no mundo. É uma promessa não só de assistência, mas de superioridade de poder. E essa ajuda, como a gente falou, é multifacetada. O texto chama Jesus de nosso advogado. Certo. Um advogado não só luta por nós, ele nos aconselha, nos defende, intercede. É um suporte completo. Poder, sabedoria e defesa. Certo. Então, vamos juntar todas as peças. O que tudo isso significa quando a gente coloca lado a lado? Temos 3 presentes que se completam, né? Formam um sistema. Sim, não são só 3 boas ideias. Elas formam um modelo prático para transformação pessoal. Pensa numa jornada. Ok. O primeiro presente, o propósito de crer e amar, é o destino no mapa. Ele nos dá a direção, o para onde a gente está indo. Sem isso, qualquer ajuda ou perdão seria sem sentido. Faz sentido. E o segundo presente? A esperança no perdão seria o que permite a gente continuar na jornada, mesmo quando erra o caminho. Isso. Mesmo quando a gente tropeça. Sem essa rede de segurança, o medo de não alcançar um destino tão perfeito faria a gente desistir na primeira dificuldade. Ele combate o desânimo. A paralisia do fracasso. Perfeitamente. E o terceiro presente, a ajuda ativa de Cristo. É o combustível, o veículo e o guia para a jornada. É o recurso que nos move para frente. Juntos, eles formam um ciclo virtuoso. O propósito nos motiva. O perdão nos dá a resiliência e a ajuda nos dá a força. Um presente sem os outros 2 é incompleto. É um sistema que parece levar em conta tanto a nossa aspiração pelo ideal quanto a nossa realidade de imperfeição. Ele nos dá um alvo incrivelmente alto, mas também nos dá todos os recursos para, pelo menos, continuar caminhando naquela direção, não importa quantas vezes a gente caia. Apresenta. Ele não nega a dificuldade da luta, mas envolve essa luta em propósito, esperança e poder. Não é uma promessa de vida sem batalha, mas a promessa de que a gente não vai lutar sozinho, sem direção ou sem esperança. Ao revisitar tudo isso, o que mais me chama a atenção é aquela ideia inicial de crer em Jesus e amar os outros como um mandamento único. Isso nos deixa com um pensamento para explorar. De que forma encarar essas 2 ações, não como tarefas separadas, sabe, na nossa lista de afazeres espirituais, mas como as 2 faces da mesma moeda. Como isso poderia mudar a nossa abordagem diária da fé e dos nossos relacionamentos? Como seria se cada ato de amor fosse visto como uma expressão de fé e cada momento de fé buscasse uma expressão em amor? E para quem se interessou por essa análise, teremos uma nova discussão aprofundada baseada neste mesmo livro, Boas Novas de Grande Alegria, explorando outras facetas dessa mensagem. Que Deus abençoe a todos.